de um seminário, para apresentar TCC, etc. Então, seriam todos focados em Foz do Iguaçu, e não nos polos, seria isso? Isso. A ideia é fazer o quê? A nossa ideia é a gente, como tem esse encontro presencial e a gente acha muito complicado, por exemplo, vocês terem que vir para algum encontro e depois terem que apresentar a banca de TCC. Então, eu conversei com o pessoal do DED, eles falaram que era possível, e num consenso com os professores, a gente chegou nessa conclusão que seria interessante. Dezembro de 2027, vocês vêm até Foz do Iguaçu, nesse evento, onde vocês vão apresentar o TCC, que não é um TCC, é um artigo, né? Que dá um menos, não é um trabalhão que nem um TCC. Vocês apresentam para a banca, mas ao mesmo tempo vocês estão apresentando para um seminário. Então, além de vocês estarem apresentando TCC para a banca, para serem avaliados, vocês vão estar tendo um trabalho apresentando em evento. Então, vocês têm Entendi. dois pontos aí. Entendi. Ai, Rosane, Tocantins, vão vir para Foz do Iguaçu, vão vir. Eu achei que eu estava longe de São Paulo, mas o povo é de Fortaleza, Tocantins, tudo de... Não, então eu estou perto. Então, aí o que acontece? Dá tempo de vocês se programarem para vir a Foz, aí vocês vão apresentar para a banca o artigo de vocês vão ter a possibilidade de receber a certificação também, como uma apresentação em evento, e a gente estava pensando também de publicar um e-book dos trabalhos apresentados. Então, seriam três questões numa só: a apresentação da banca, o artigo para publicar em e-book e o anais de evento. Então, a gente juntou tudo numa coisa só, para facilitar a vida de vocês e para fazer esse programa de pós-graduação, né? Desculpa, essa pós, ficar assim, nossa, olha que top que foi muito interessante. Com todas essas ações juntas, vai fortalecer muito a experiência e o currículo, consequentemente, né? Isso, como eu faço parte da coordenação do mestrado em educação, conversando com o coordenador, eu sou vice-coordenadora, ele é coordenador. Eu falei, Marcelo, lá em dezembro de 2027, a gente tem ideia de fazer as bancas do TCC da pós em Foz, vamos fazer um evento, e vamos fazer um evento do mestrado em educação junto com a pós-graduação, e fazer com que os alunos do mestrado participem também, e a gente possa criar mais força nesse evento, e vocês possam conhecer o mestrado, possam conhecer os colegas, os trabalhos que eles estão fazendo, desenvolvendo, porque no mestrado em educação você tem que fazer um produto educacional para ser aplicado em sala de aula, então vai ter muito projeto pronto já, tipo assim, material educativo, então vai ser interessante essa troca. Então, eu acho que vai ser uma ideia bem interessante a gente fazer assim, né? Mais alguma dúvida, gente? Obrigada. Beleza, então vamos lá. Deixa eu ver. Tá aparecendo aí? Tá. Vamos para a parte que talvez preocupam vocês. Nós, numa reunião, a gente chegou à conclusão assim, que seria interessante, nós sabemos que todo mundo aqui trabalha, todo mundo tem os seus corres, não é fácil a vida de adulto, ter que pagar boleto, ter que trabalhar, ter que estudar, ser mãe, esposa, dona de casa. Então, assim, a gente tentou facilitar ao máximo para que essa pós não seja um peso, que seja bacana, interessante e que também seja leve. Então, nós chegamos num consenso. 2 avaliações por disciplina, tá? Então, vai ser todas as disciplinas, vai ser a mesma avaliação, não vai ter mudança. Vai ser um fórum com peso 40. Então, começou as aulas, já abre o fórum e a segunda avaliação, que tem peso 60. No fórum, quem vai avaliar vocês vai ser os mediadores. Na segunda atividade, que normalmente vai ser um texto dissertativo argumentativo, aí vai depender do professor, se vai ser 2 laudas, se é quantidade de palavras, é o professor que vai colocar lá no plano de ensino dele. Mas serão essas 2 avaliações. O fórum avaliativo, você entra no Moodle, participa do fórum, né? E o mediador vai lá e avalia você.
e daí o texto dissertativo argumentativo com peso 60, que são os professores que avaliam. Também terá 2 avaliações na recuperação. Então, durante as atividades avaliativas, vocês têm 12 dias para fazer essas 2 atividades. E a gente colocou dentro do mesmo período. Por que a gente colocou dentro do mesmo período? Me disseram assim, vai ser a primeira vez que eu vou ver uma pós onde que as 2 avaliações serão no mesmo período. Eu penso assim, e também outros professores também comentaram isso. Quando você entra para preencher o fórum, você já está com tempo para você entrar e fazer a tua atividade no fórum. Você já começa fazendo a tua segunda atividade avaliativa e já posta lá, entendeu? Porque se a gente abre um período de fórum, você tem que fazer atividade do fórum naquele período. Ok, passou, aí no outro período abre atividade avaliativa. Aí tu tem que se organizar para entrar naquela atividade avaliativa. Se a gente dá 12 dias, esse prazo, para você fazer as 2 atividades e você pode entrar e fazer as 2 juntas, eu acho que isso facilita para vocês, né? Então, a gente chegou nessa conclusão. As 2 atividades, o fórum e uma atividade, no caso, né, escrita, digitalizada, para que os professores vão avaliar. Recuperação, vocês terão 5 dias para fazer essas atividades. Já na recuperação, também não vai mudar. Vai ser um questionário de múltipla escolha, valendo peso 40, e um estudo de caso de 2 laudas, valendo peso 60. Então, vamos dizer assim, que a Dineia fez o fórum avaliativo da disciplina do professor Herbert, Introdução à Educação à Distância. Eu fiz a primeira atividade avaliativa do professor Herbert, que foi o fórum. Eu tirei a minha nota lá, mas eu não me atentei ou eu não fiz o texto dissertativo e fiquei em recuperação no texto dissertativo. Então, lá na recuperação, quando abrir, eu vou fazer o estudo de caso. Entendeu? Eu não vou fazer o questionário de múltipla escolha. Você tem que fazer a atividade que está faltando para você com o peso que é concernente com a atividade avaliativa. Eu não sei se ficou claro. O fórum vale 40. Se você ficar em recuperação nessa atividade que você não fez, você faz o questionário de múltipla escolha na recuperação. Se você não fez o texto dissertativo argumentativo de peso 60, lá na recuperação você vai fazer o estudo de caso com peso 60, tá bom? Essas são as 2 atividades avaliativas e as 2 atividades de recuperação. Todas as disciplinas será a mesma avaliação. Muda o pedido do professor, por exemplo, Introdução à Educação à Distância, o professor Herbert, lá no texto dissertativo argumentativo, ele vai pedir determinado assunto. No fórum também. Na professora Maria Vitória, Metodologia da Pesquisa, ela vai pedir no fórum que vocês falem sobre como é que é desenvolver uma pesquisa na área de gestão, por exemplo. O texto dissertativo também vai estar atrelado à disciplina, tá? Então, vocês têm que se atentar ao que o professor está pedindo na disciplina dele, ok? Alguma dúvida aqui, gente? Não? Ok. A média de vocês, né? Então, vai ser as atividades, vai ser conceito A, excelente, de 90 a 100, conceito B, de 80 a 89, C, de 70 a 79, e reprovado abaixo de 70. Então, a média é 70. Se você reprovar em 3 componentes curriculares do curso, havia a possibilidade, dentro do projeto pedagógico dessa pós, fazer você depois entrar numa outra turma especial, uma reoferta, só que nós achamos que isso seria complicado porque a gente não sabe se isso pode acontecer e a gente acha injusto também você fazer toda a pós e, vamos dizer, ficou numa disciplina e só tem aquele componente curricular, você tem que esperar abrir uma outra pós para você finalizar. Então, a gente pensou nesse segundo ponto, que é um plano de recuperação de estudos. Então, na disciplina que você ficar reprovado, o professor vai fazer um plano de recuperação de estudos. Claro, a gente espera que vocês não fiquem em exame, a gente espera que vocês não reprovem, a gente está tentando de tudo facilitar a vida de todo mundo para que não seja uma pós corrida e uma pós atropelada, tá?
que seja calma, tranquila, gostosa, que dê tempo para vocês lerem os conteúdos, para vocês participarem da aula, ok? A certificação da pós só Né? será entregue... Oi? A Bianca levantou a mão. Bianca Pode, Blandino. pode falar, Bianca. Ai. Ei, pessoal, saudações a todos. Professora, eu sou daqui do Espírito Santo e aqui está chovendo muito e também moro aqui no campo, né? Então minha internet está muito ruim. E aí a internet caiu, mas eu voltei. E aí eu acho que eu perdi algumas informações e aí eu queria tirar uma dúvida. Sobre a questão da presença, não sei se a senhora já falou, se a gente vai ter aulas síncronas obrigatórias ou a maior parte vai ser assíncrona, né? E também, lá no edital, está previsto uma aula presencial, né? E aí, não sei se também já foi falado como será essa atividade, se está prevista para esse ano ou em outro momento. E quanto ao AVA, eu já dei uma olhada lá, acessei, só não está disponível ainda as atividades, né, que pelo visto vai abrir na próxima semana, né. E aí seriam essas duas dúvidas, né, quanto à presença e quanto à aula mesmo de forma presencial no campus. Obrigado, Bianca, pela pergunta. Sim, as aulas síncronas é o que vai contar a presença de vocês. Então, conta a presença de vocês nas aulas síncronas. Quando vocês entram lá no link do professor, vocês entram na aula, automaticamente o sistema já consta a presença de vocês. É isso que vai contar a presença e o acesso ao Moodle. Se você não acessar o Moodle, é como se você não estivesse participando das aulas. Então, você tem que acessar o Moodle. Pelo menos durante a semana, 1, 2 vezes, 3 vezes na semana, você tem que entrar, olhar, né, participar das atividades, ler o material, abaixar o material, fazer as leituras, ver os links, os vídeos, né? Então, tem que ter essa participação. Quanto à participação, o encontro presencial, a gente organizou para dezembro de 2027 ocorrer esse encontro presencial na Unila, dentro de um seminário. Então, a gente vai propor um seminário, vocês apresentam o artigo nesse seminário, com a banca, e, além de apresentar o trabalho, que seria o TCC de vocês, o artigo, vocês vão ter possibilidade de ter esse texto publicado em anais de eventos e também em um e-book, que é isso que a gente está pensando fazer lá na frente, um e-book, tá? Seria isso? Acho que seria, né? A aula presencial, participação, isso, aula presencial e se surgir, Bianca, se surgir mais dúvidas, ou qualquer aluna que tiver mais dúvidas, vocês podem pedir lá no grupo do WhatsApp, que os mediadores explicam certinho para vocês, tá? Porque a gente já repassou esses slides, eles já estão a par, então, vocês podem perguntar lá sem problema nenhum, ok? Bom, então, o certificado de conclusão do curso vai depender da sua aprovação no TCC, tá? Então, tem que entregar esse artigo, a versão final, e tem que apresentar com a devida avaliação em banca para vocês terem o certificado da pós. Então a gente chegou à parte do TCC, que será o artigo, com peso 100. As orientações são de setembro a dezembro de 2027, com a banca lá em 2027, dezembro de 2027, com ou um seminário ou um congresso. Quanto ao trabalho de conclusão do artigo, né, vai ser por uma banca examinadora, pode ter o orientador ou o co-orientador e mais 2 especialistas na área. Não pode participar orientador e co-orientador, é só um ou o outro, tá bom? Vocês vão ter que apresentar defendendo o trabalho de vocês, né? Cada uma das avaliações será recebido de 0 a 10 a nota, né? De cada um da banca, e essa soma vai ser dividida
pelo número de pessoas que estão na banca e vai dar a média final de vocês, tá? Aqui, caso o conceito de TCC seja insuficiente, ou seja, conceito D, que é reprovado menos de 70, o discente terá um prazo máximo de 15 dias, contados da data da ciência da nota, para refazer o trabalho e enviá-lo à coordenação do curso. Então, você veio, apresentou, a sua nota foi menos de 70. Você tem um prazo de 15 dias para melhorar o teu artigo, enviar para a coordenação, para ser apreciado e daí ser aprovado ou não, ok? Bom, sábado agora, nós teremos a primeira aula nossa, que será a aula inaugural, que é com o professor Miguel Arroio. Eu não sei se vocês conhecem o professor Miguel Arroio, ele é professor emérito, né, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele tem 91 anos. Eu entrei em contato com ele, convidando ele se ele aceitaria participar. Ele falou assim: presencial eu não posso, o médico me proibiu. Mas, por webconferência, eu vou ter o maior prazer de participar dessa aula inaugural. Então, sábado de manhã, dia 28, às 9h30, a gente vai compartilhar nos grupos o link e vocês vão poder assistir a aula inaugural do professor Miguel Arroio. Eu não vou falar do currículo dele agora, porque daí sábado a gente faz um apanhado, né, do currículo dele. Gostaria de falar para vocês que sábado, 8h30, uma hora antes, eu estarei com a sala aberta. Por quê? Porque a Jéssica do DED estará também presente na aula. E das 8h30 às 9h30, ela estará esclarecendo todas as dúvidas que vocês tiverem em relação ao Moodle, em relação ao SIGA, que é o sistema das notas, né? Porque normalmente o aluno entra lá no Moodle, olha a nota dele e fala assim: meu Deus, eu estou sem nota. Só que é a nota que está no SIGA que deve contar para vocês, e não a do Moodle, tá? Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, no sábado, das 8h30 às 9h30, eu, a Jéssica e os mediadores vão estar lá para esclarecer as dúvidas de vocês, tá? Das 9h30, a gente vai dar 1h30, mais ou menos, né, para o professor falar, fazer a fala dele, e depois a gente vai abrir para questionamentos, perguntas, né? Então, quando vocês acessarem o Moodle, já está lá esse card do professor Miguel Arroio, falando qual é a formação dele, os temas que ele debate. E no sábado também, a gente convidou a editora Vozes, que é onde o professor Miguel Arroio publica os livros dele. Eles vão estar com um desconto de 20% para quem quiser comprar as obras do professor Miguel Arroio. Quem estiver na aula, vai ter o link para comprar os livros com 20% de desconto. Outra coisa que eu queria trazer para vocês. Sempre que vocês tiverem dúvida... Oi? Alguém me chamou? O Paulo está com o microfone aberto. Paulo? Ok. O professor Herbert, a gente teve que reelaborar o calendário. Eu não me atentei, gente, como a aula do professor Miguel Arroio era para sábado passado, e por causa de todos esses contratempos que nós tivemos, e a gente teve que passar para dia 28, eu coloquei a primeira aula do professor Herbert para dia 3, que seria sexta-feira da semana que vem. Só que sexta-feira da semana que vem é sexta-feira santa. Ai, Guineia, não lembrei. O professor Herbert está pedindo, vocês querem ter aula no sábado, dia 4, ou na segunda à noite? A gente queria tirar essa dúvida com vocês. Eu vou pedir na segunda-feira, todo mundo acha... Isso, vão colocando aí, se vocês preferem na segunda-feira à noite. Todo mundo segunda-feira à noite. Isso, segunda. Eu vou fazer assim, ó. Tá todo mundo colocando ali, mas eu vou pedir para os mediadores, logo que terminar a aula, colocar lá essa informação, porque tem muitos alunos que não estão aqui na aula hoje, então, na reunião hoje. Então, coloca lá assim, vocês concordam? Colocam como enquete. A aula do professor Herbert, dia 4 de abril ou dia 6 de abril à noite? 4, sábado de manhã ou
6, segunda-feira à noite. Que daí, conforme vir o retorno, eu jogo para o grande grupo que dia que vai ficar para a gente fazer essa aula do professor Herbert, tá bom? Outra coisa, dúvidas em relação ao AVA, ao CIGAR, podem entrar em contato com a Jéssica pelo DED, seja pelo e-mail, podem mandar dúvidas para mim, eu estou em todos os grupos de WhatsApp, tá? Podem mandar dúvida para mim, eu pergunto para a Jéssica e respondo vocês sem problema nenhum. Eu queria que vocês tivessem assim em mente, que, eu acho que acabei. Eu queria que vocês tivessem em mente assim, essa pós é para vocês aproveitarem tudo o que vocês estão buscando em relação à gestão escolar. Então, os professores estão ali para tirar as dúvidas de vocês. Gostaria que vocês entendessem o trabalho do professor e o trabalho do mediador. Oi, Clarinha, tudo bem? O trabalho do professor é em relação ao conteúdo das disciplinas. Então, todas as dúvidas, se vocês tiverem dúvida, vocês podem pedir para o mediador pedagógico, ele vai perguntar para o professor e vai passar a informação para vocês. Ou mandem um e-mail para o professor. Mas o mediador, ele está aqui para mediar dúvidas, questionamentos em relação ao Moodle, os mediadores vão estar compartilhando os dias das avaliações, os dias das recuperações. Se você esqueceu de fazer uma atividade, o mediador vai falar assim, vai cutucar você, ô, Paulo, como que você não entregou a atividade 1, meu filho? Vamos lá, vamos, o prazo está vencendo aí, você não fez a atividade 1, ou você não fez o ensaio, vamos, que está o prazo fechando. Então, o mediador ele vai fazer esse trabalho, te puxar a orelha para você fazer a atividade, te avisar, a data está encerrando, gente, vamos lá fazer a atividade avaliativa, avisar vocês quando tem a recuperação, e o professor, ele tem a função de trabalhar com o conteúdo. Então, que fique bem claro aqui a função de cada um, tá? O mediador, ele não está ali para esclarecer e nem explicar o conteúdo para vocês, ok? Alguma dúvida até aqui? Não? Eu só quero compartilhar rapidinho com vocês mais uma coisinha. O calendário, tá? Que está lá no... Ah, não, desculpa. Vou compartilhar primeiro o acesso aqui ao sistema. Eu vou entrar aqui rapidinho, só para vocês terem uma noção como é que é o sistema aqui do Moodle. Aqui no primeiro, não sei se vocês estão vendo, em vermelhinho está escrito assim, ó, avisos coordenação. Quando você clica aqui no avisos da coordenação, ele vai aparecer um card me apresentando e logo abaixo vem assim, ó, PPC do curso. Se você clicar aqui, você vai ter acesso ao PPC do curso. Então, né, o projeto pedagógico do curso. Você pode... Você pode pegar e baixar na tua pasta, no teu computador. Deixa eu só abrir aqui de novo. Aí, se você quer o calendário acadêmico, tá aqui. Você vai clicar e tem o calendário acadêmico. O calendário de 2026 e o calendário de 2027. Se você clicar no plano de ensino, vai estar aqui todos os planos de ensino dos professores. Vai dizer o que vai ser trabalhado e também o que vai ter nos conteúdos e que diz que são as aulas síncronas. Mas os mediadores vão estar falando, gente, sexta agora, sábado agora, tem aula síncrona. Vai colocar o horário, vai colocar o link de acesso à sala, então vai estar tudo muito bem tranquilo. E aqui a aula inaugural, que no caso, se você clicar, você vai ver que está ali o link da aula do professor Miguel Arroio, mas as meninas e o Francisco também vão estar compartilhando nos grupos de WhatsApp o link de acesso. Está aqui o link de acesso aqui embaixo. Tudo que eu colocar de aviso vai constar aqui esses avisos da coordenação. Então, se vocês quiserem saber qualquer aviso, vocês podem entrar lá. No calendário também, quando vocês acessarem o calendário, vai estar assim, ó. Deixa eu achar aqui o calendário, tá? Não é aqui, janela. Não sei se não está querendo aparecer, gente. Só um pouquinho, que eu quero mostrar para vocês
Não, ele não está querendo aparecer. Não sei por quê. Agora apareceu. Olha, eu conversando comigo mesmo, tá, gente? É mal da idade. Deixa eu ver. Não está querendo aparecer aqui, eu não sei por quê. Eu estou com o calendário aberto, queria compartilhar com vocês, mas se vocês entrarem lá, vocês vão ver que o calendário, ele vai aparecer, ele vai aparecer assim. Em azul, é a aula inaugural. O azul mais escuro vai ser as aulas síncronas. No dia que tem um círculo verde, vai ser o dia que os professores vão dar o feedback para os mediadores, tá? E aonde tem um quadradinho vermelho, assim, um risquinho vermelho, como se fosse uma caneta, é quando começa o período de avaliação e quando termina o período de avaliação. Está tudo bem claro, bem fácil de entender. Roxo é o período de recuperação, vermelho é o período das avaliações, e em azul, as aulas que vocês vão ter síncronas, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar para os mediadores. Ah, agora apareceu. Apareceu aí para vocês? Eu estou compartilhando do meu computador. Solange, obrigada. Que bom, porque aqui eu não estava conseguindo compartilhar. Então, tu consegue dar um zoom aí, Solange, para eles verem mais pertinho? Não sei se dá para dar zoom, não? Ó, então vocês vão ver ali, ó, que eu coloquei bem colorido para vocês saberem. Onde está roxo é recuperação, onde está azul, esses quadradinhos azul são as aulas síncronas, onde está em vermelho o período das atividades avaliativas. Desce um pouquinho, Solange, fazendo o favor. E lá embaixo, no mês de dezembro de 2026, amarelo é o período de recesso, né? Aí tem lá o calendário de 2027 também, janeiro inteiro de recesso, e começa as aulas em fevereiro. Então, assim, tá super tranquilo. Se tiver dúvidas, pode perguntar, a gente tá para responder. Eu penso assim, vamos combinar o seguinte, os mediadores, eles vão responder vocês, só que todo mundo trabalha. Então, se por um acaso você mandou uma mensagem de manhã e o mediador não respondeu durante o dia, possivelmente porque ele está trabalhando, ele não conseguiu responder. Mas quando ele pegar o celular, ele provavelmente vai te responder: olha, eu vou acessar aqui e já te ajudo. Então, a gente pede um pouco de paciência, todo mundo trabalha, todo mundo está aqui para ajudar vocês, só que todo mundo tem os seus compromissos. Então, se por acaso ele não conseguir responder na hora, tenha um pouquinho de paciência para ele responder quando um tempinho para ele, tá bom? Letícia? Oi, boa noite, pessoal. Eu entrei um pouquinho atrasada, talvez eu tenha perdido essa informação. O nosso canal de comunicação com os mediadores é por WhatsApp somente? Eu pedi que os mediadores sempre mandem informação por e-mail e pelo WhatsApp, porque nós temos alunos que não têm celular, né? Alguns não cadastraram o número de celular, né? Então, a gente pede que os mediadores mandem e-mail, mas também que mandem o recado pelo WhatsApp. Porque tem gente que só olha o WhatsApp, tem gente que só olha e-mail, e tem gente que olha os dois. Então, esse foi o acordo que a gente ficou de mandar pelos dois caminhos. Tá certo. Mas, É porque eu não estou no WhatsApp ainda, aí eu fico preocupada de não receber as informações. Mas acho que vamos colocar ainda em algum momento. Deixa eu só te pedir, você cadastrou um número de telefone? Cadastrei. Tá, então... No cadastro inicial lá fiz. Tá, então foi erro meu, porque hoje eu fui cadastrando, colocando todo mundo no WhatsApp e montando os grupos. Então, não foi erro dos mediadores. Foi erro meu que devo ter passado o teu nome e não ter colocado. Eu vou pedir para que as meninas e o Francisco retomem lá a lista, olhem os nomes para ver se está todo mundo lá dentro, se está todo mundo com o número de telefone cadastrado, tá? Para não deixar ninguém fora, mas foi erro meu, não foi do pessoal dos mediadores. Tá sem bom? Sem problemas. Obrigada, viu? Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, eu acho que é isso. Os mediadores querem falar alguma coisinha? Os professores, não?
Bom, então, gente, nós esperamos vocês sábado de manhã para a nossa aula com o professor Miguel Arroio. Eu quero falar para os alunos de Ubiratã, que eu já coloquei a enquete lá, e para eles votarem se eles preferem a aula do professor Herbert no sábado ou na segunda-feira. A enquete já está disponível e está empatada. Precisamos desempatar a enquete. Olha lá, já vou falar. Meus alunos estão de parabéns. Nós estamos com 66 alunos aqui, então pensa, são 109 alunos já matriculados, então tem muita gente que não entrou. Então, vamos fazer essa enquete lá no grupo do WhatsApp, vocês respondem e depois a gente joga para que dia que foi, a maioria votou, tá? Dúvidas, perguntem para os mediadores, podem perguntar, mediadores, acessem lá a lista e cadastrem os que estão fora, ainda que não entraram, que nem a Letícia ali, que eu errei e não cadastrei a Letícia. E espero vocês sábado com o professor Miguel Arroio, por favor, vamos nos fazer presente, porque é uma honra estar com ele, não é todo mundo que tem essa possibilidade. Sabe o que é isso, gente? Vocês sabem o que é ter o professor Miguel Arroio, gente, numa aula inaugural da pós-graduação? Né, Dai? A gente sabe da importância desse homem. Privilégio. O Saviani esteve na aula inaugural aqui do PPE e eu não consegui nem ir na aula presencial que ele fez, nem fazer inscrição para participar da aula ao vivo. Nenhuma das opções eu consegui. Fiquei triste, é um privilégio. Não, e sabe o que é interessante? Porque, um exemplo assim, esses professores, eles cobram valores para ele. E o professor Miguel Arroio falou assim, não, eu vou de coração aberto fazer essa aula inaugural. Então, gente, vamos aproveitar, viu? Fala, Josi. Professora, então ficou confirmado a aula com o professor Arroio, dia 28 agora, né, sábado, a aula inaugural, e com o professor Herbert para fazer a escolha ainda na segunda ou na sexta, 4 do 4 ou 6 do 4, na segunda ou no sábado. Isso mesmo, ok? A gente vai compartilhar amanhã já o link de acesso, então amanhã e sábado de manhã os mediadores já vão compartilhar e chamar vocês. Olha, vamos para a reunião lá para a aula inaugural do professor Miguel Arroio. Lembrando que 8h30 eu vou estar com a sala aberta para vocês tirarem dúvidas, tá bom? No mais, seria isso, pessoal. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Não? Então, agora vocês estão dispensados, porque ninguém merece ficar mais de 1 hora numa reunião, né, gente? Um abraço para todo mundo, um bom descanso para vocês, um bom final de quinta-feira, de sexta-feira, e sábado a gente se encontra na aula do professor Miguel Arroio, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.